Olá, aqui é o canal Douglas. Vamos para os comentários desse anime. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Não deixe de sempre compartilhar e me seguir nas redes sociais no link na descrição. Confere se você está inscrito e se inscreve, dá like, né? O anime começa, né, com o nosso protagonista saindo de mansinho do seu apartamento. E aí que a jornada começa, né? Ele fala assim: finalmente vai começar a minha aventura pura de sair pela noite, né? E aí ele só conta as aventuras, os motivos que ele lá para frente, né? Então ele começa a brincar um pouco na pracinha que a gente tem, né? É brincar de um balanço, no escorrego, né? Depois que ele conta os motivos que ele, né? Porque ele está ali naquele momento, entra no parquinho, né? Ele até se pergunta se ninguém vai desconfiar dele, né? Se ele é um ladrão. Não, né? Porque tá só saindo à noite, né? Ele desconfia de muita coisa, né? Depois ele conta os motivos que eu vou botar na próxima imagem. Mas é interessante as motivações, porque ele só está saindo à noite nesse momento. É o que eu vou explicar na próxima imagem, né? Então é meio interessante, mas ao mesmo tempo confuso o das motivações dele, né? Então vamos para a próxima imagem, que é o verdadeiro motivo dele, né? É que lá no Japão é muito comum a menina entregar um bilhete para a pessoa que gosta. Então, o nosso protagonista recebe o bilhete, ele lê e ele fala: cara, eu não entendo o que é namorar, eu não entendo o que é se apaixonar por uma pessoa. Então, e ele se sente desconfiado, da menina se sente muito chateado porque ele conta, né? E ao mesmo tempo pensando assim, cara, ele tem problemas de se relacionar com uma outra pessoa, né? De se sentir amado, né? Então, eu me coloco muito nessa posição. Também, já não foi no ano passado, foi muito isso, mas vamos continuar anime. Então, que deu para entender foi o seguinte: a menina entrega um bilhete para ele, ele recebe o bilhete, lê o bilhete e fala assim: cara, eu não entendo o que é namorar, né? Não entendo também o que é gostar de uma outra pessoa. Não entendo, ele falando assim que não entende o que é se apaixonar por uma pessoa. E aí a menina sai dali e que as próximas imagens também explicam que a menina se sentiu muito chateada porque ele contou. Então isso vai talvez, será que isso vai ser aprofundado? Será que não vai? O importante é que eu estou contando aqui sobre as motivações dele, porque ele agora está andando à noite. Será que é isso mesmo? Quem lê o mangá pode comentar também comigo. Então, deixe nos comentários também, né? E aí, na próxima imagem que vai ser colocada aí, que as amigas dela começam a ser furiosas. Então os dois se conhecem, né, naquele momento, né, saem para passear, vão depois do parque, que eles vão para um circo. Eles vão para um circo não, eles começam a dar uma volta pela cidade, encontram um grupo de bêbados, três bêbados passando mal, dormindo, indo na praça no ponto de ônibus mesmo. E aí ela fala tranquilamente com os três bêbados, quase dormindo. E o nosso protagonista fala assim: cara, você fala normalmente com essas pessoas? E depois ele pergunta para ele, se ele gosta, se você conhece, ela conhece os três. E ela fala que não, mas ela é simpática com as pessoas, né? Ela fala assim: você tem que ser simpático com as pessoas nesse local aqui completamente escuro.
E aí, ela convence ele a dormir no apartamento dela. E eu pensei, pô, vai rolar alguma coisa aí naquele momento, né? E aí, mostra aí no elevador, ou depois do elevador, é a cena que tá no trailer também, que ela tira o casaco, tá? E aí os dois, tá? Ele finge que está dormindo, ela até pergunta se ele dormiu, e aí ela começa, ela fala, dormiu? Então beleza, então, e ela se prepara, cara, né? Tá vendo as cenas, passamos as cenas aí, e ela se prepara para morder ele. E aí, a gente tem o grande mistério que ela é uma vampira. E aí, eu até pensei no momento que as meninas vai ser bullyingado com ele. Se foi bullyingado no mangá, não. Talvez vai ser aprofundado lá na frente, talvez não. Então, o que fica aqui que as amigas dela, da menina, foi comprar a briga da menina, que se apaixonou por ele, e esse amor não foi correspondido, né? E aí a menina chega nele e falou assim, cara, ela tá chorando pelo canto, você podia fazer alguma coisa? Você... E aí ele falou, cara, eu não sinto nada por ela, me desculpa. E aí as meninas começam a falar com ele, cara, só faz besteira. E aí, essas são as motivações do nosso protagonista sair à noite. E ele começa a sair à noite. Hoje, nessa noite mesmo, ele encontra uma pessoa que está na trama, que é a parte que é interessante, né? Assim, quando ele estava lá comprando refrigerante, ela vê ele. E aí, ela percebe que ele é mais novo e ele tenta fugir, né? Tá aí as imagens que vão ser mostradas. E a menina desconfiou dele. E ele tenta fugir dele. E aí é a parte que eu vou ter que alongar um pouquinho dessa imagem aqui. Que após isso, ele acorda naquele momento e pergunta pra ela, poxa, você é uma vampiro? E ela fala que sim. E depois ela pergunta pra ele. Ele pergunta pra ela. Ele pergunta pra ela. E agora eu sou vampiro? E aí ele falou, não, cara. Vocês comem comida. A gente bebem sangue. Isso é o maior resumo que eu tô fazendo. Porque ele ainda pergunta várias coisas que não tem nexo. Que ele fala assim naquele momento também assim. Mas não é assim que vocês se multiplicam, né, e criam descendentes? E ela fala que não. Quem te contou isso foi uma pessoa escrota, né? E aí, após isso, ela pergunta, quer dizer, ele pergunta pra ela, então como assim posso me tornar um vampiro? E aí ela fala assim, cara, essa é a parte difícil. Quando duas pessoas se gostam, é aí que uma delas são vampiros, que é aí que acontece a história. E aí pode se tornar vampiro. E aí ele diz também porque você não gostava da garota, porque você não gostava dela também. Ele falou outra coisa que pra mim não teve nexo. E aí ele falou assim, cara, então me transforma um vampiro. E aí ela fala assim, cara, sabe que é difícil, né? Tudo que eu expliquei aqui nesse momento é uma coisa difícil, isso, né? Então, mesmo assim, ele incentiva ela para fazer o que ele queria fazer. Ele falou assim, eu sei que eu passei por muitas decepções na vida, né? Ele falando assim, mas quero se tornar um vampiro. Assim, talvez ele só queria fugir daquele momento. Ele falou, só queria fugir e dos seus problemas que está acontecendo naquele momento na vida dele. E aí, a próxima imagem, que quase terminando no anime, que mostra tudo. Se para você se tornar um vampiro, você tem que ter sacrifícios. E aí ela joga ele no terraço, só que no final
do episódio tem essa linda imagem que define tudo. Ela salva ele. Então ela começa a voar por ele. Depois pergunta para ele se você gostou de voar com ela, né? E aí ele vendo as cenas, várias imagens que muito lindas. Uma delas é essa aí, que ela voa com ele, carregando ele para qualquer canto. A gente vê num ponto de vista isso de cabeça para baixo. Isso achei muito maneiro isso. E aí acaba com eles indo para um outro local. E aí acabou o primeiro episódio. São as primeiras impressões desse anime também. E aí eu quero saber a opinião de vocês, cara. Se vocês gostaram do episódio, se vocês gostaram do anime. São as primeiras impressões desse anime que um outro que eu quero que dependendo das visualizações, do número de likes, eu vou fazer várias análises desse anime. Então eu sempre dependo de vocês com as curtidas e os likes de vocês. Então curte o vídeo, dê o like. Vocês não sabem a importância de um canal pequeno aqui como as suas curtidas, os seus likes. Então, dá like, confere se você está inscrito, comentários se você gostou também das análises. Então, valeu.